Boa noite a todos. Eu sou Flávio Teles, médico infectologista, professor aqui do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná e também coordenador, um dos coordenadores do Infocus Latam, que é um grupo de trabalho da ISHAM, a Sociedade Internacional de Micologia Humana e Animal. Eu tenho a satisfação hoje de coordenar mais um evento da série Web Hall, o de número 8. O Infocus Web Hall de hoje, ele tem como foco a mucormicose. Nós iremos apresentar casos clínicos, esses casos clínicos serão mostrados a vocês, são casos da vida real, pelo Dr. Giovanni Breda, né, que é médico infectologista, aqui do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O Giovanni também é o infectologista consultor do transplante de medula óssea, do HC, e o serviço de transplante de medula óssea tem muitos pacientes com micoses invasivas, além de aspergilose, fusariose e também mucormicose. O Giovanni também é professor lá da Escola de Medicina da Universidade Católica do Paraná. E antes do Giovanni apresentar o caso número 1, eu queria explicar a todos que nós fizemos um formato diferente. Teremos 2 casos clínicos apresentados pelo Giovanni, e no meio nós teremos uma apresentação do professor Márcio Nucci, que todos conhecem, né, que é professor titular lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma pessoa de renome internacional na área de micologia médica, né? O nome do professor Márcio quase que dispensa apresentações, porque ele tem uma vasta publicação, uma produção científica, né? Mas ele irá depois, eu vou anunciar o nome da palestra dele mais adiante. Queria também avisar vocês que como todos os eventos em Focus, os slides são em inglês, porque nós temos uma audiência também na América Latina, né? Como todos os Infocus presenciais ou virtuais, os slides sempre são em inglês e os palestrantes usam a língua que preferem. Às vezes nós temos palestrantes falando em espanhol, inglês ou em português. Então, hoje, nós vamos seguir esse modelo. E, finalmente, eu queria dizer que nós teremos enquetes, né, com votação simultânea e comentários dos apresentadores logo após a enquete. Mas, independente disso, pessoal, eu convido vocês a fazerem perguntas, levantarem a mãozinha aí na tela do aplicativo Zoom, ou mesmo usar o chat para encaminhar perguntas, se a pessoa não quiser aparecer, né, aí na filmagem, na divulgação online, ela pode participar tanto levantando a mãozinha, quanto enviando perguntas pelo chat. E, finalmente, depois da apresentação ao vivo, essa sessão do Infocus Web Hall 8, ela estará disponível tanto no canal do YouTube, como no site do Infocus Latam, né? focuslatam.org, então ficará disponível a partir daqui uma semana mais ou menos, ok? Então, é com imensa satisfação que eu vou convidar o Dr. Giovanni, que nós trabalhamos junto há muitos anos no Hospital de Clínicas, né? O primeiro caso do Giovanni, ele é intitulado Descomplicando o Tratamento da Mucormicose, né? De casos da vida real que nós vivenciamos lá no Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Giovanni, seja bem-vindo. Muito obrigado por participar do Infocus Web Hall 8, e a tela é toda sua. Obrigado, doutor Flávio. Agradeço a oportunidade, a apresentação. E essa oportunidade de hoje a gente discutir alguns casos desafiadores aí, né, no tratamento da mucormicose. Eu vou compartilhar com vocês minha tela. Só vamos checar aqui se deu. Todos estão conseguindo visualizar bem minha tela?
Tá ok? Então, o nosso primeiro caso é o... Deixa eu ver só, porque não está passando. É de um paciente de 19 anos que já tinha um diagnóstico prévio de diabetes há alguns anos, mas com uma adesão à dieta, à terapia, à insulinoterapia, e que foi encontrado em casa em outubro de 2021, inconsciente pelos familiares. Foi levado ao departamento, à unidade de urgência e emergência, onde recebeu o diagnóstico de cetoacidose diabética, uma cetoacidose muito grave, né, um pH de 6,5, bicarbonato de 1,5, a glicemia de 631, e foi, então, transferido para o Complexo Hospital de Clínicas, né, da Universidade Federal do Paraná. Ele foi admitido na UTI, chocado, na ventilação mecânica, e o que chamava atenção, além da cetoacidose, nesse momento inicial na chegada, já era uma midríase no olho direito. O paciente chegou sedado e tal, mas no olho direito era perceptível uma midríase. Com o manejo da cetoacidose diabética, ele rapidamente respondeu à reposição volêmica, tudo e tal. Foi, lá na sequência, retirada a sedação do paciente e percebido que ele tinha anisocoria persistente, uma ptose da pálpebra direita, uma discreta hiperemia aí da pálpebra superior à direita, e paresia da musculatura do reto superior, reto lateral e oblíquo inferior do olho direito, e paralisia facial periférica à direita. E isso progrediu rapidamente, assim, a proptose progrediu também, e à medida que ele despertou, ficou evidente que ele tinha uma hemiparesia também à esquerda. Foi feita a tomografia de crânio desse paciente, e na tomografia de crânio foram vistas aqui lesões aqui nos seios da face, no seio maxilar, e uma lesão extensa aqui na rinofaringe, com presença de gás, né, também nessa lesão. Diante desse contexto e por conta da apresentação neurológica, foi pensado inicialmente se tratar de uma trombose séptica de seio cavernoso, e inicialmente pensaram em etiologia bacteriana na unidade de terapia intensiva. O paciente tinha uma procalcitonina bastante alta, 4,35, e foi feito um aspirado de nasofaringe para cultura, onde cresceu um MSSA, que é uma das causas mais frequentes aí de trombose séptica de seio cavernoso, que justificava os achados neurológicos do paciente, com hemoculturas negativas. Na sequência, por conta da queixa neurológica, tudo foi feita a imagem de ressonância desse paciente, mostrando aqui as lesões do abscesso que ele tinha na rinofaringe, na orofaringe, e bastante extenso, acometendo também estruturas ósseas, o assoalho da órbita, bem extenso e sugestivo no laudo da tomografia, de uma infecção angioinvasiva. Não é? Por conta dos achados sugestivos de angioinvasão, da hemiparesia direita, foi feita também uma angiotomografia de cabeça e pescoço, onde vocês veem aqui que as duas carótidas estão fechadas, ocluídas, as duas carótidas do paciente ocluídas. E por conta dos achados sugestivos, foi aventada a hipótese de infecção fúngica invasiva e chamada a otorrino novamente para fazer uma nasofibroscopia. O paciente tinha uma descarga nasal escurecida, enegrecida, com material necrótico, né? E no exame direto, o exame micológico direto aí no KOH, no laboratório de microbiologia, visualizava já hifas largas, com ramificações mais em 90 graus, bem sugestiva mesmo de mucorales, né? Então, nesse momento, o paciente começou o tratamento, terapia antifúngica empírica, ele já vinha recebendo antibióticos pela ideia de que fosse um comprometimento só bacteriano inicialmente, e aí foi entrado com o tratamento com anfotericina B, complexo lipídico. Não havia disponibilidade de anfotericina B lipossomal ou outro agente com ação contra mucorales, e o paciente foi submetido ao debridamento cirúrgico. No debridamento cirúrgico, a gente tem aqui à nossa esquerda o exame anatomopatológico aqui no aumento de 200 vezes na coloração de PAS,
mostrando aqui hifas largas, né, bem mais largas do que aquelas de aspergillus, também visualizadas facilmente aqui na coloração de Grocô, bem extenso aí o envolvimento, a necrose, né, bem visível aqui no exame anatomopatológico. Então, com a visualização direta, no exame direto, e o exame anatomopatológico mostrando hifas invadindo, sugestivas de mucormicose, invadindo o tecido profundo, ele tem um diagnóstico provado aí de mucormicose com acometimento de seios da face, do assoalho, da órbita, né, proptose também, e com acometimento cerebral. Aquela ressonância que ele fez mostrava que ele tinha múltiplas áreas, pequenas áreas de infartos cerebrais, bilaterais, sugestiva de embolia mesmo, embolia séptica, né, que aconteceu. E o problema aqui é que a lesão era tão extensa localmente e acometia estruturas nobres ali da circulação cervical e cerebral, que não era possível fazer um debridamento extenso, completo, do que seria o ideal, né, nesse paciente. A otorrino abordou, mas não conseguia fazer o debridamento completo das lesões por conta da localização das lesões. Esse paciente, baseado na diretriz publicada a respeito do tratamento da mucormicose, dentro do que a gente tem disponível no nosso serviço, ele recebeu, então, o tratamento com anfotericina complexo lipídico, porque a gente não tinha anfotericina B lipossomal disponível, e dentro das recomendações, a gente até poderia começar com um antifúngico azólico, como isavoconazol ou posaconazol. No entanto, o nível de evidência dessa recomendação é um pouco inferior, né? O maior nível de evidência, a recomendação mais forte, é para a terapia inicial com anfotericina B lipossomal ou complexo lipídico, naqueles pacientes que tenham disfunção renal já pré-existente, em que a gente tenta poupar aí o rim de lesões maiores ainda, a gente poderia começar o tratamento inicial com isavoconazol ou posaconazol, mas no caso do nosso paciente, o tratamento que foi utilizado foi a anfotericina B complexo lipídico aí, junto com o debridamento cirúrgico, que é um dos pilares do tratamento, sem dúvida, dos pacientes com mucormicose. A pergunta aqui, primeira enquete que a gente gostaria de fazer é: quanto tempo vocês tratariam esse paciente que tem o diagnóstico confirmado de mucormicose com uma terapia endovenosa antes de fazer a transição para uma terapia via oral? Se a gente trataria esse paciente por 6 semanas, 12 semanas, ou a gente poderia fazer esse switch já uma vez que a via oral estivesse disponível e a absorção gastrointestinal garantida, assegurada, ou a gente não trataria esse paciente com terapia oral em nenhum momento? Então, essa é a primeira pergunta que a gente gostaria de discutir. Então, só contextualizando, esse menino evoluiu favoravelmente nas primeiras semanas do tratamento, controlado diabetes, ele saiu da unidade de terapia intensiva e foi transferido para uma unidade de internação aos cuidados da infectologia. Então, baseado nas respostas aqui que vocês mandaram, a maioria trataria por 6 semanas, alguns esticariam o tratamento endovenoso para 12 semanas, outros fariam, né, assim que a transição para via oral, assim que a gente tivesse a via oral disponível, e alguns, inclusive, não fariam a transição para via oral. Essa é uma pergunta que realmente o tempo de tratamento e o momento para a transição não tem uma resposta certa, assim, digamos, né? As diretrizes não são categóricas em dizer qual seria o tempo mínimo de tratamento endovenoso, quando seria o momento mínimo aí para passar para a terapia oral, mas o guideline mais recente, então, ele fala que a gente pode sim passar para a terapia via oral assim que a gente tenha, avaliando a resposta clínica do nosso paciente, que a doença esteja estabilizada, tenha sido feita abordagem cirúrgica, o paciente
esteja tolerando a medicação via oral com controle da doença, a gente sim poderia passar esse tratamento para via oral. Poderíamos usar aqui ou o isavuconazol comprimidos, né, ou o posaconazol de liberação estendida ou pós-solução, que seria o que a gente tem disponível no Brasil. Ou naqueles pacientes também com toxicidade importante, em que a gente não consiga manter a anfotericina, eu também poderia considerar o uso, a transição para terapia com azólico, isavuconazol ou posaconazol, preferencialmente, inicialmente, endovenoso, mas assim que a doença estiver estável, com uma resposta parcial, eu poderia, sim, trocar essa medicação para terapia via oral. E foi isso que a gente tentou fazer com esse paciente. Então, ele tinha recebido, estável na enfermaria, reavaliado pelo grupo do otorrino em outros momentos. Ele tinha recebido 7 semanas de anfotericina complexo lipídico endovenoso. Nesse momento, a gente considerou solicitar, esse menino tinha um plano de saúde também, fizemos uma solicitação para eles de dispensação de isavuconazol para fazer a transição do tratamento para o tratamento ambulatorial. Esse pedido inicialmente foi indeferido, mas eles toparam fazer home care para ele, e ele recebeu alta, sendo transferido para home care, fazendo anfotericina B, complexo lipídico, né? A gente pontuou várias situações aqui do que significa esse home care, esse tratamento ambulatorial ou em hospital dia com uma medicação como a anfotericina, a necessidade de um catéter central de inserção periférica, né, para facilitar esse processo, o tempo de duração da infusão, a infusão da anfotericina é uma medicação de infusão prolongada, e a questão de toxicidade da anfotericina, os distúrbios hidroeletrolíticos, a alteração da função renal, que exigem aí que seja feito um monitoramento laboratorial frequente, que foi acordado aí com o grupo que faria o home care nesse paciente. Nos retornos ambulatoriais, semanas depois, 5 semanas depois, ele é readmitido no hospital por hipocalemia grave. Dificuldades na monitorização ambulatorial fizeram com que ele recebesse a medicação sem um controle adequado por um período da função renal e da dosagem sérica do potássio, e ele foi readmitido por uma hipocalemia grave com 1,8 de potássio, risco de uma arritmia grave, né, morte súbita por conta desse valor de potássio. E aí, nesse momento, novamente, nós consideramos e fizemos um pedido de switch para terapia via oral por conta aqui de toxicidade, uma toxicidade grave que levou o paciente a um internamento hospitalar com uma condição ameaçadora à vida. A questão aqui é que a primeira pergunta que foi feita aqui é se havia necessidade de dar continuidade ao tratamento desse paciente. Ele já tinha aqui completado 12 semanas de tratamento com a anfotericina B. Então, baseado no que as diretrizes sugerem, algumas perguntas aqui têm que ser respondidas para a gente dizer se o nosso paciente poderia parar o tratamento ou ainda não. Então, no caso dele, o diabetes estava bem controlado, sinais e sintomas estavam em franca recuperação, ele não recuperou a função ocular, né, a motricidade ocular e a paralisia facial periférica, mas em termos da hemiparesia que ele apresentava à esquerda, melhorou muito, clinicamente ele estava muito melhor, né, em franca recuperação. E faltava também, no nosso segmento, uma avaliação radiológica para ver que essa doença estava controlada, para considerar aí a suspensão do tratamento. A questão é que uma nova ressonância mostra que ainda tinha muita lesão em atividade, muita alteração inflamatória, reavaliado pela otorrino, feitas novas intervenções, mas, como falado anteriormente, ele não tinha condições de fazer a remoção completa da lesão, né, com margens livres. E aí foi autorizado para ele, então, a dispensação do isavuconazol pela via oral,
para manutenção do tratamento ambulatorial nesse paciente. No follow-up, então, ele retorna com a gente, com excelente adesão aí, tolerância à terapia oral com isavuconazol. Aqui só para demonstrar aqui que aquela oclusão total que ele tinha das carótidas, né, estava a circulação cerebral totalmente dependente da circulação posterior e do polígono, da patência do polígono de Willis. Aqui, uma recanalização completa da carótida esquerda e praticamente completa da carótida direita também, né? Então, clinicamente, radiologicamente, a resposta era bastante favorável, mas ainda não tinha uma resposta radiológica completa e ainda com sinais de atividade da doença. Então, nesse momento, o debridamento cirúrgico completo não era factível e não tinha ainda a resolução completa da imagem. A questão aqui que a gente gostaria de levantar é o tempo que a gente manteria o antifúngico neste caso, né, para este paciente, onde a gente não consegue remover mesmo com margens livres toda a lesão. Num primeiro momento, é importante obviamente, né, a questão de sobreviver à mucormicose. Mas uma vez que o paciente sobrevive e a duração do tratamento de semanas, com as dificuldades aí de infusão da medicação, muitas vezes o tempo de internação que esses pacientes ficam não conseguindo um tratamento ambulatorial e tal, a expectativa já não é mais só sobreviver, mas como o paciente vai conviver com esse tratamento, que muitas vezes é de longo prazo, por um tempo que pode ser de meses, dependendo da situação, anos e tal, e o que nós podemos oferecer aqui para facilitar esse percurso do paciente, né, esse caminho dele, depois de tirá-lo da situação mais crítica, controlar a doença, numa situação mais crítica que não coloca mais naquele momento em risco a vida dele, mas que faz com que ele demande muito do sistema de saúde e fique muito preso a esse tratamento que impacta demais na vida desse paciente no dia a dia. Então, esse primeiro caso, eu gostaria de trazer para discussão com vocês, um caso clássico aí, né, de mucormicose associada à questão do diabetes, da uma emergência relacionada ao diabetes, mas o que a gente poderia fazer para facilitar o tratamento de consolidação do nosso paciente nesse processo. Ótimo, ok. Parabéns pelo caso, Giovanni. Eu acho que eu estou vendo a tua tela ainda, né? Aí. Esse caso, nós estamos ainda seguindo no ambulatório, né? Há algumas semanas, eu, Giovanni e eu, que nós trabalhamos junto no ambulatório de micoses do HC, esse menino está indo lá, ele ainda está em tratamento, né, Giovanni? Sim, ainda está recebendo isavuconazol via oral, né? Com o isavuconazol, mas ele ilustra muito a nossa vida real, né? É um caso da vida real e aquelas decisões que às vezes você tem que tomar, o paciente está recebendo uma formulação de anfotericina B, faz toxicidade, o convênio não libera, depois libera, e a impressão que eu tenho, esse caso ainda está em andamento, é que a decisão foi correta, né? E o importante é o Giovanni, ele conseguiu a liberação pelo convênio, né? Isso está se tornando assim cada vez está se tornando frequente. Eu tenho também experiência de um outro caso de mucormicose associada à COVID que seguiu esse mesmo caminho. Então parece que o switch para terapia oral, ele em poucos casos ele tem beneficiado os pacientes. Giovanni, qual o tempo total de uso de isavuconazol que esse paciente está, né? Quanto tempo que ele está recebendo, já que ele já está no ambulatório há algumas semanas ou meses? Atualmente ele está completando o 3º mês de tratamento com o isavuconazol, né? A última ressonância dele ainda tem bastante sinal de atividade e de lesão, né? Apesar da melhora clínica, ainda tem sinais de lesão em atividade com acometimento ósseo e tal, do assoalho da órbita e ainda tem atividade, né? Márcio, gostaria de comentar algo sobre esse caso?
Eu acho, primeiro, boa noite a todos, eu acho muito desafiador e a minha dúvida assim, mucormicose, assim, o tratamento está muito longo, né? Então, eu acho que seria interessante tentar usar alguma ferramenta de imagem que pudesse expressar a atividade real da doença. Eu estou falando especificamente do PET-CT. O PET-CT tem entrado com, embora assim os seguros não estão contemplando os PET-CTs fora do contexto de câncer, mas eu tenho tido uma experiência na UFRJ de tirar dúvidas e suspender antifúngico por causa de lesões residuais, onde o PET-CT não tem absolutamente nada. Então, meu comentário é esse, eu acho que o PET-CT tem que entrar dentro do algoritmo de avaliação de suspensão de tratamento antifúngico nesses casos tão complexos, como esse que o Giovanni apresentou. Ok, obrigado, Márcio. Nós temos uma pergunta do Dr. Arnaldo Colombo, que está participando aí também desse Infocus Webhall. Giovanni, ele pergunta se você tem mais detalhes do acometimento ocular, né, do paciente e há alguma expectativa de controlar o caso sem a limpeza cirúrgica? Você mostrou bem, né, bem a dificuldade de fazer qualquer tipo de desbridamento, mas ele quer saber mais detalhes do acometimento ocular, né? O paciente teve sequela, depois. Então, em relação ao acometimento ocular, muito da queixa do paciente, né, da paralisia do terceiro par, do nervo facial e tal, foi pela trombose, pelo acometimento ali do seio cavernoso, onde é a região onde estão passando esses pares cranianos. Não tem acometimento ali do assoalho, da órbita, né, mas não da estrutura ocular mesmo, não. Então, a ideia é que não teria uma intervenção cirúrgica pelo oftalmo para fazer. Em relação à expectativa de controlar o caso sem a limpeza cirúrgica, essa é controlado, digamos assim, o caso está, mas com uma terapia supressiva, né? Um antifúngico considerado como se fosse uma terapia supressiva. Cura, aí essa que é a dúvida, né? Se a gente vai conseguir atingir a cura nesse caso, suspender o antifúngico e o indivíduo ficar curado da mucormicose sem conseguir fazer a ressecção cirúrgica completa. Esse é o desafio desse caso, que a gente ainda não tem essa resposta, né? Se a gente vai conseguir atingir esse objetivo sem conseguir cirurgicamente remover toda a lesão. Okay, mas obrigado. É mais acometimento da musculatura, da inervação do olho, né? Do que da estrutura ocular propriamente dita. Ok, obrigado, Giovanni. Temos uma última pergunta antes de passarmos ao professor Márcio Nucci. A Sheila Prado pergunta, Giovanni, se no Brasil tivéssemos o posaconazol de liberação prolongada, ele seria a primeira escolha? Nós sabemos que só temos a solução oral, né? Eu acho que nós não teremos a cápsula ou a solução intravenosa, mas aí está a pergunta. Então, o posaconazol ele não tem aprovação de bula no Brasil para mucormicose. Então, assim, dizer que seria a primeira escolha, baseado na diretriz e no que a gente tem aqui disponível no Brasil, eu diria que não. Como primeira escolha, não. Ele seria mais a maior indicação, seria os pacientes com disfunção renal, né, que a gente quer poupar o rim de danos maiores aí com o uso prolongado da anfotericina, ou como terapia de step down mesmo, né? Switch oral seria os dois contextos onde o posaconazol e o isavuconazol entram como terapias aí que agregam bastante benefício aí. Só para concluir agora, uma pergunta rápida da Laiane de Oliveira. A dose de Anfo-B em complexo lipídico foi de 7,5 miligramas por quilo? Foi quanto? Você lembra? Foi entre 7,5 e 10 miligramas por quilo para esse paciente, né, pelo acometimento no sistema nervoso central. Ok. Bom,
Giovanni, obrigado pela excelente apresentação desse caso de mucormicose em paciente diabético. E imediatamente eu convidaria agora o professor Márcio Nucci, né, que já disse que é professor titular lá do Departamento de Medicina Interna da UFRJ. O Márcio, né, é uma referência em infecção fúngica. O Márcio ele vai fazer uma revisão sobre isavuconazol, mas também com foco em mucormicose, né? Todos sabem que existe uma consulta pública agora da Conitec perguntando se o Ministério da Saúde deve fornecer isavuconazol para tratar pacientes com mucormicose. Essa pergunta ainda está no ar, nós não temos ainda uma resposta da Conitec. E nós sabemos que a principal indicação do isavuconazol é a aspergilose invasiva, mas ele também tem sua função, e isso cada vez está sendo mais conhecido, em tratamento de mucormicose. Márcio, sem me demorar mais, a tela é sua, por favor, pode iniciar a sua apresentação. Bem-vindo ao Infocus. Flávio, boa noite mais uma vez a todos. É um prazer estar aqui no Infocus, que nós estamos remoto, uma reunião que a gente bolou. Eu tive o privilégio de idealizar isso junto com muitos anos atrás, nem me lembro quanto tempo. Então, fazer essas atividades mensais eu acho bem bacana. Como o Flávio falou, eu tenho feito bastante apresentação do isavuconazol no contexto de aspergilose, mas agora eu vou falar de mucormicose. Começando, para lembrar um pouquinho dos desafios que o Giovanni bem oportunamente mostrou no seu caso. Então, quais são os desafios para a gente tratar? É uma doença rara, não tem estudo randomizado, as recomendações são baseadas em dados retrospectivos, dados de por centro, opinião de expert, que nem sempre a gente concorda. O hospedeiro é muito heterogêneo, tem muito paciente diferente, e agora o Covid, né, com essa história toda, mas diabético, transplante de órgão sólido, doença hematológica, transplante de medula, como é que você junta tudo? Não dá. E vários gêneros causando a mesma doença. Então, padrões aí, possivelmente, de suscetibilidade real a antifúngicos bastante diferentes, né? Além disso, é uma doença que invade vaso sanguíneo e faz necrose de tecido muito rapidamente. E aí o antifúngico não penetra bem em tecido necrótico, né? A gente tem poucos agentes disponíveis, Anfovea, Isavo e Posa, e o desfecho, além disso, é muito dependente da imunossupressão que o indivíduo tem do base. O que a gente sabe de tratamento de mucormicose? A gente sabe que a gente tem que começar o tratamento imediatamente quando suspeita ou quando confirma, mas quando suspeita. Dados mostram que, por exemplo, se você atrasa muito o início do tratamento, você dobra a mortalidade. O controle da doença de base ou da imunossupressão é fundamental. Então, no diabético, você tem que controlar agressivamente o diabetes, reduzir a imunossupressão, recuperação de neutropenia. O papel de transfusão de granulácito não está claro. E a remoção imediata e agressiva de tecido necrótico é fundamental. Isso tudo a gente sabe, né? Só que é difícil a gente fazer tudo que a gente sabe, já é difícil fazer. Por quê? Tratar precoce. A gente não tem ferramenta diagnóstica, a não ser quando o paciente apresenta com aquela exuberância ou de sinusite ou de aquelas massas pulmonares. Não são nódulos, são massas, mais de 3, 6 centímetros. A gente tem alguns PCRs que estão em desenvolvimento, mas imagina se a gente tivesse um correspondente à galactomanana para o muco. Seria muito bom, né? Controlar a doença de base e a imunossupressão é mais fácil também, né? É difícil você reduzir a imunossupressão em transplante. Recuperação neutrofílica depende do controle da neoplasia.
e do tipo do momento da quimioterapia recente. E o debridamento cirúrgico nem sempre é possível. Por exemplo, olha esse caso aqui. Como é que vai fazer debridamento cirúrgico num paciente desse? Essa paciente que eu acompanhei à distância, de um hospital aqui no Rio de Janeiro, ela fez uma hemoptise maciça e morreu. Então, a gente tem que ficar muito esperto com essas lesões que ficam muito próximas dos vasos da base, tem que tentar operar. Mas qual é o cirurgião de tórax que vai operar um negócio desse? Então, é difícil você fazer, mesmo que a gente sabe que tem que ser feito, a gente não sabe. Eu vou fazer uma enquete agora para você, para acordar todo mundo. Qual é a sua primeira linha de tratamento, assim, curto e grosso? Anfobelipídio, isavo, posa ou combinação de anfobelipídio com isavoconazol? Por favor, vote. Claro que vai tudo baseado na sua opinião pessoal, na sua percepção, porque, infelizmente, nós não temos estudos randomizados para embasar essa nossa decisão. Mas é um dilema, né? Nós estamos falando aqui, vamos falar de isavo para tratar mucormicose. Eu quero saber qual é a sua primeira linha. Podemos saber os resultados? A grande maioria ou faz anfobelipídio ou combina anfobelipídio com azólico. E dos gatos pingados ali, 5% escolheram isavuconazol. Muito bem. Excelente. Então, a maioria foi para anfobelipídio. Beleza. As opções, então, a gente tem Anfobe, terapia primária, Isavo, no Brasil está aprovado em terapia primária, na Europa, por exemplo, não está, e o POSA, como o Giovanni bem mencionou, não tem aprovação para terapia primária. O que a gente não sabe de mucormicose? Qual é o papel de teste de suscetibilidade para a escolha de tratamento? Que dose de Anfobe? Não sabe. Você vê que esse guia da mucormicose, do qual eu participei, ele escorregou e deu uma minerada violenta. Ele saiu pela tangente e não diz que dose que os experts, ali 100 experts, sei lá, nem votação teve, recomendaram para a dose de Anfobe. Então, a gente fica num buio, numa cegueira total. Monoterapia ou terapia combinada, e se terapia combinada, que droga? O Dimitris Kontoyanis, em 2011, publicou na Blood on How I Treat mucormicose. E aí ele dizia, trato com terapia combinada. Aí o mesmo grupo lá do MD Anderson, alguns anos depois, eles pensaram, refletiram e falaram, vamos fazer um negócio mais bacana? Fizeram uma análise emparelhada por score de propensão e viram que as curvas de sobrevida são absolutamente idênticas de quem recebeu terapia combinada ou monoterapia. Então, a terapia combinada hoje está na esfera do desespero, porque efetivamente nós não temos nenhum dado sólido para consubstanciar. E a outra que o Giovanni chamou a atenção ali, qual é o momento certo para você fazer um desescalonamento de venoso para oral? É uma outra pergunta muito importante. O isavo, a gente sabe que essa prodroga, que é administrada, sofre hidrólise ao isavoconazone, um sulfato, e ele sofre uma hidrólise no plasmática ou no suco gástrico para o princípio ativo. O isavuconazol, ele tem uma atividade também contra agentes de mucormicose, parecido com o posaconazol, diferente do Vori, que não tem atividade contra mucor. E eu pergunto para você, só para a gente começar a esquentar um pouquinho, qual dessas características aqui do isavo está errada? Vamos votar? Ele tem uma boa disponibilidade oral, ele não precisa de ciclodestrina, não tem ciclodestrina na formulação venosa, ele tem alta concentração no líquor, ele é um inibidor moderado do CYP3A4, ou ele não prolonga o QT. Qual desses aí está errado? Qual desses não é uma propriedade do isavuconazol? Vamos votar. Pessoal, se ficar um pouquinho em dúvida, vamos dar mais um pouquinho de tempo. Quem votou, votou. Qual é a resposta? Opa, tá demorando.
Alta concentração no líquor, 36%, prolongamento no QT, 29%, e inibição moderada do CYP3A4, 21%. E tem para tudo. Então, a galera está precisando estudar isavuconazol, porque está muito dividido aqui, né? Então, vamos pacificar. Então, o isavo, ele é rapidamente absorvido, tem 98% de biodisponibilidade, então, excelente. Não precisa de comida ou de jejum. Você pode dar o seu omeprazol, que todo mundo adora dar omeprazol para o paciente, que não tem problema. A formulação venosa é diferente do Vori e também do Posa, não tem ciclodestrina. Ele é metabolizado pelo 3A4 e 3A5, ele é inibidor moderado do 3A4. Esse é um dos principais atributos do isavuconazol. Lá no meu cenário da hematologia, é um baita no atributo por causa das novas drogas que a gente está usando em hemato, que são todas metabolizadas pelo ciclo 3A4. Ele não tem concentração na urina, mas também não tem grandes problemas, porque infecção urinária por fungo é muito raro. Ele tem uma vida média longa, níveis sanguíneos estáveis, e ele é um encurtador do QT, que também confere uma vantagem, por exemplo, quando a gente usa gilteritinib ou midostaurina, que são 2 inibidores do FLT3 lá na leucemia aguda, que prolongam o intervalo QT, Posa e Vori prolongam o intervalo QT e o isavo encurta o intervalo QT. E você tem que fazer um certo ajuste em insuficiência hepática, mas não em paciente com diálise e insuficiência renal. Ele tem uma excelente distribuição em tudo quanto é tecido, muito parecido com fluco e com Vori. Mas como ele é muito ligado à proteína, ele tem uma concentração baixa no líquor. Essa é a resposta, então, que estava errada, que dizia que ele tem alta concentração no líquor. Mas ele tem alta concentração no tecido cerebral, então dá para tratar aspergilose cerebral. Muito bem. A gente já aprendeu bastante que o isavuconazol é tão efetivo quanto o Vori para tratar a aspergilose e tem um perfil de toxicidade mais favorável, que a probabilidade de toxicidade em geral, especialmente hepática, é muito importante comparado com o Vori. E a gente vai aqui mergulhar no isavuconazol no tratamento de mucormicose nesse estudo. Então, é um estudo de um braço aberto, multicêntrico. Então, é um estudo que não é um estudo randomizado, e eles tentaram dar uma sofisticadinha na metodologia, fazendo um caso-controle emparelhado, usando o banco de dados do Fungiscope. O desfecho primário era mortalidade por qualquer causa em 6 semanas, e eles tiveram alguns desfechos secundários também como resposta e mortalidade, resposta em 6, 12 semanas, fim do tratamento e mortalidade em 12 semanas. O estudo foi muito longo, teve um período de interrupção ali, que passou da mão da Basileia para as telas, para manejo dos estudos randomizados. Não foi um estudo que se calculou o tamanho de amostra, mas quando eles pretenderam fazer essa comparação com o grupo controle histórico, eles tentaram, então, que do banco de dados do Fungiscope fossem pacientes que tivessem sido tratados mais ou menos na mesma época e que tivessem recebido anfotericina B. Eles emparelharam um caso para 3 controles que fossem com a mesma gravidade da mucormicose, ou seja, se tivesse doença no sistema nervoso disseminada, o outro também tinha que ser, por doença hematológica maligna e por cirurgia nos últimos 7 dias, reconhecendo que cirurgia precoce tem um impacto muito grande em melhorar o prognóstico. Então, está aqui 37 pacientes que foram tratados, 16 no salvage e 21 em terapia primária. São números bem pequenos. A resposta nesses 37 pacientes. Então, a resposta clínica, no geral, na doença primária foi 56%, no intolerante a anfo-B, possivelmente 50%, e uma resposta bem menor nos refratários a uma outra terapia. A mortalidade em 6 semanas, 33% em terapia primária, 40% no intolerante, 40% no refratário, mais mortalidade, e mortalidade em 12 semanas, aproximando todo mundo.
Qual a leitura que eu faço do 6 e 12 aqui? Eu acho que o 6 é mais do que suficiente para você tentar avaliar a mortalidade atribuída. Esse 12 semanas me indica o seguinte: quem tem mucormicose está com a imunidade muito baixa e morre pela imunodepressão. Não creio que ele morre aqui da mucormicose. Mas, no emparelhamento, a despeito deles terem planejado emparelhar 3:1, eles não conseguiram emparelhar nem 2:1. Porque se fosse 2:1, seriam 42, e foram só 33 com AFOB. Você vê que eles estão razoavelmente emparelhados, embora você tenha mais imunossupressão aqui no ISA, você tem mais neutropenia no AFOB, e por aí vai. E o isavuconazol foi dado naquela dose de ataque, depois, uma vez por dia, venoso oral. A duração mediana do tratamento foi de 102 dias. Mas olha como esse estudo é frágil. 7 pacientes dos 33 tomaram deoxicolato, que a gente sabe há muito tempo que o deoxicolato vai muito mal comparado com o lipídio. Então, é um estudo realmente que tem várias limitações. Mas, quando você foi ver a mortalidade em 6 semanas, não foi significativamente diferente. Teve 6 pontos percentuais, que, obviamente, com esse número de tamanho da amostra pequenininho, não vai dar um P significante. Quando a gente vê pelos parâmetros de emparelhamento, a mortalidade também não é lá grande diferente, e a sobrevida em 12 semanas é bastante semelhante nos dois braços. Então, veja, é um estudo com metodologia bem limitada, comparado com vários outros estudos que a gente vê por aí. No entanto, várias agências reguladoras entenderam que a mucormicose é uma doença rara, que é uma doença fatal em grande proporção dos casos, e que a probabilidade de ter um estudo randomizado é 0. Então, eles entenderam tratamento de uma doença órfã e, portanto, eles aprovaram. A agência europeia aprovou o ISAVO em segunda linha, porque não sentiu que os dados eram robustos o suficiente. O FDA e a Anvisa aprovaram o isavuconazol em primeira linha. E nós, então, ficamos com essa batata quente na mão. Vamos usar isavuconazol em primeira linha ou não? Tem dado de vida real, tem alguns, eu peguei só esse aqui, 42 pacientes com mucormicose tratados com isavo em primeira linha. A maioria tratou em combinação, então não vale, né, gente? Vamos combinar que não vale, mas tudo bem. 9 pacientes em imunoterapia e 33 em combinação com uma preparação lipídica de ANFOB. Então, não foi assim uma convicção de usar isavuconazol em mucormicose, foi um desespero de usar uma anfotericina B só. E aí deram isavuconazol junto. Mas o interessante é que a mortalidade em 6 semanas foi de 33%, foi absolutamente igual à mortalidade nesse estudo aqui. E foi idêntica em quem recebeu o isavuconazol em monoterapia e em quem recebeu o isavuconazol em terapia combinada. Então, aparentemente, o dado é razoavelmente robusto em diferentes séries. As opções, então, para usar isavo em mucormicose são terapia primária em monoterapia, terapia primária em combinação, o step-down de ANFOB para oral, quando ninguém sabe, ou em terapia de resgate, né? O Giovanni, no seu caso, fez uma ideia, recomendou, enfim, vocês, Flávio e Giovanni, resolveram tratar com ANFOB complexo lipídico e existe, então, essa discussão de quando que você vai passar para uma droga oral. E eu acho, sinceramente, que a opção que eu vejo na maioria das pessoas é de ainda um certo ceticismo em usar isavuconazol assim, em primeira linha, e mesmo, por exemplo, fazer um step-down depois de uma semana de anfotericina, 10 dias, 15 dias, que seria algo absolutamente razoável, considerando a toxicidade da ANFOB e a possibilidade de você usar uma droga oral
excelente, tolerabilidade muito boa, biodisponibilidade excelente, uma vez por dia. Então, eu acho que essa relutância em passar para o ISAV oral é um certo ceticismo, uma certa preocupação com a sua real eficácia. Os guias, aí o nosso guia que a gente participou, ele coloca o isavuconazol como B2 e coloca a Anfobê lipossomal como A2. Mas ele bota o Anfobê complexo lipídico aí, ó, como B2 junto com o isavuconazol, então dava para usar. E bota a terapia combinada no C3. Para terminar, eu vou botar 2 slides de isavuconazol em paciente, em criança, porque o Giovanni vai apresentar um caso em criança. Então, os dados começam a emergir. Esse é um estudo publicado no ano passado no AAC. É um estudo fase 1, em 46 crianças imunodeprimidas, uma dose de 10 miligramas por quilo de isavuconazol, colocando o máximo de ISA puro 200 miligramas, que corresponde ao 372 do sulfato de isavuconazole, venoso e oral. E eles fizeram extratos de 1 a 6 anos, 6 a 12 e 12 a 18. Então, você vê venoso e oral. Então, você vê o lado de cima, melhor de biodisponibilidade, está no venoso de 6 a 12 anos. E juntinho dele está o oral de 6 a 12 anos. Então, 6 a 12 anos, ele tem concentrações bem altas, na faixa de 4 microgramas por ml. Aí a gente tem um intermediário, que é o venoso de 1 a 6 anos. E mais embaixo aqui, a gente tem o oral de 1 a 6 anos e o oral de 6 a 12 anos. A gente consegue ver melhor isso aqui, ó. Eles avaliaram qual era a proporção de crianças com valores de área sob a curva acima ou adulto da UC do... Desculpe, acima ou abaixo da área sob a curva do adulto. Então, está aqui o intravenoso e oral nas 3 faixas etárias do intravenoso e as 2 faixas etárias do oral. Então, você vê que acima da faixa do adulto, a grande maioria esteve. Ó. Então, do ponto de vista farmacocinético, mesmo você pegar tratos de 1 a 6 anos, 6 a 12, 12 a 18, não tem grandes diferenças nem na preparação venosa, nem na preparação oral. Então, eu diria que esse estudo fase 1 mostra que, do ponto de vista farmacocinético, de atingir níveis adequados, que a gente está falando aí em torno de 2 a 6 microgramas por ml, passou no teste. Você pode usar o isavuconazol, que ele vai ter níveis terapêuticos adequados. Então, para encerrar minha apresentação breve, o isavo está consagrado, embora pouco usado ainda no Brasil, na terapia primária da aspergilose, porque ele tem uma taxa de mortalidade semelhante ao VOR em 6 anos, um estudo de não inferioridade, e é menos tóxico, além disso ele tem menos interação medicamentosa e tem nível sanguíneo mais estável. No momento não tem indícios de que para a população em geral precise de monitorização sérica. E no tratamento da mucormicose, está apresentado aí terapia primária ou step-down, embora eu acho que a maioria das pessoas considere o uso ou em combinação com o anfobelipídio ou no step-down depois de X dias de anfobelipídio. E com isso, eu paro o compartilhamento da minha tela e aqui para as perguntas que possam ter. Arthur, obrigado, como sempre, bem claro, né, bastante esclarecedor. E nós estamos agora comentando a utilização de um novo antifúngico disponível no Brasil em outros cenários, além daquele que ele tem a plena aprovação, né, que é a aspergilose invasiva. Nós participamos dos clinical trials lá do isavuconazol versus voriconazol, né? Você já mostrou o estudo, mas agora nós estamos frente a um novo cenário, a mucormicose.
Eu queria perguntar para você, Márcio, a gente sabe que o pessoal lá do Contoyanes, né, lá de Anderson, eles preconizavam o uso de equinocandina combinada com anfotericina. Isso ainda vale hoje? Tem gente usando equinocandina e mucormicose combinado ou não? Eu acho a pergunta muito oportuna, porque, assim, tem uns dados in vitro, muito pouca solidez. Então, você vê muita gente, mesmo assim na fusariose, que é uma coisa que a gente, por exemplo, eu tenho razoável experiência com tratamento de fusariose, eu vejo o pessoal fazer, por exemplo, terbinafina, né? Terbinafina tem mix baixos para fusário, mas a farmacocinética da terbinafina é muito ruim para você fazer em tratamentos sistêmicos. Então, o pessoal fica em combinação com terbinafina, e sempre que eu escrevo algum capítulo, algum texto sobre fusário, eles falam, mas por que você não falou sobre terbinafina? Aí tem que explicar por que eu não falei sobre terbinafina. A mesma coisa com equinocandina. Equinocandina não tem ação em mucor, a gente sabe, mas tem aí, você faz uns ensaios in vitro, e aí aquele ensaio in vitro acaba funcionando e o pessoal usa meio no desespero. Então, eu acho que isso é uma certa apelação do desespero. Ok. Márcio, o Arnaldo te parabeniza pela aula e ele quer que ele fale um pouquinho da sua experiência de vida real com isavuconazol, fora do contexto de ensaio clínico, né? Fora guidelines. Algo diferente emergiu nessa experiência após a comercialização do isavuconazol, você acha? Olha, eu tenho acompanhado poucos pacientes com mucor, porque a gente sabe que mucor é pouco frequente aqui no Brasil. Eu tenho acompanhado alguns e eu tenho sugerido fazer um step down para isavuconazol, uma vez que eu tenha controlado razoavelmente a doença. O paciente fez um debridamento cirúrgico, tratou aí 1, 2 semanas com anfotericídio, recuperou da sua imunidade, ou a diabetes compensou, ou nos meus pacientes que eu andei acompanhando, a medula recuperou, eu tenho recomendado fazer o step down para isavuconazol. E não tenho visto, assim, progressão de doença, não tenho visto efetivamente progressão de doença com isavuconazol. Óbvio que eu tenho tido muito mais experiência com isavo no tratamento de aspergilose. Márcio, você comentou, né, que naquela enquete que isavo não tem nível licórico elevado ou esperado, e que, entretanto, ele atinge bom nível no parênquima intracerebral. Agora, eu quero lembrar aquele estudo vital que nós participamos, onde um estudo aberto, não comparativo, onde se incluiu várias infecções fúngicas endêmicas ou por fungos raros, inclusive 8 casos de neurocripto, inclusive criptococose gat. O Giovanni participou desse estudo também. E nesse estudo, o isavuconazol foi bem no tratamento de meningoencefalite por cripto. Então, eu não sei se a gente pode tomar a pé da letra assim, o que acontece in vitro para o que ocorre em vivo, né? Então, você tem alguma experiência de isavo em neuromicoses? Não, Flávio, não tenho nenhuma experiência. E, assim, esse conceito de que ele tem baixa concentração no líquido está muito mais relacionado à sua alta ligação proteica, a albumina, né? Então, ele tem 98% de ligação albumina. Então, em conceito, né, ele deve ter concentrações baixas no líquido. Mas isso é um tópico que eu acho que tem que ser validado com informação clínica mais robusta, né? Infelizmente, não vai haver um estudo de isavuconazol em criptococose. Então, a gente vai sempre ficar com essa dúvida, né? Okay. Márcio, eu tenho aqui uma pergunta da Fabiane Carlesse, que é lá do GRAAC, Unifesp, em São Paulo.
Ela parabeniza todos aí pelas apresentações. E ela quer saber, Márcio, sobre estudos de profilaxia com isavuconazol, a sua interação com a vincristina e se é possível usar isavo com vincristina. Se a gente procurar na literatura, tem alguns estudos de isavuconazol em profilaxia em pacientes hematológicos, tem séries em transplantados halogênicos, tem série em leucêmico, pacientes com leucemia amiloide aguda, e a motivação, eu tenho conversado com os colegas ali do Hemisfério Norte, a motivação maior deles são duas, as motivações. A primeira é a toxicidade hepática, ele tem menos toxicidade hepática, e especialmente no transplante halogênico, ele pode conferir uma vantagem sobre o voriconazol e o posa por ter menos probabilidade de fazer aumento de enzima hepática e fazer uma confusão com doença do enxerto contra hospedeira hepática. E no contexto da leucemia aguda, esse perfil dele de ter menos interação medicamentosa, você poder usar as novas drogas, não só veneto, midostaurina e buteritinib, como vários outros que eu não vou citar aqui, mas que estão aprovados ali no Hemisfério Norte. Então, essa é a motivação que os colegas do Hemisfério Norte têm tido de usar profilaxia com isavuconazol. E o resultado é difícil de você apreciar, porque sem um estudo randomizado, você dizer, deu tanto de escape, e o VORI tem tanto, e o POSA tem tanto, eu acho que é impossível, temerário, você fazer uma comparação dessa. Eu tenho estudado muito essa história da vincristina, com fluco, com VORI, com POSA, e também por causa do isavo. Então, assim, a vincristina, ela é metabolizada primariamente pelo CYP3A4, ela tem um metabolismo secundário pela glicoproteína P, que o POSA e o isavo inibem a glicoproteína P, embora a principal via metabólica realmente é a primária, que é o CYP3A4. E a vincristina tem manifestações neurológicas, como toxicidade fundamental, neuropatia periférica, sensitiva motora, que se manifesta por dormência nas extremidades, as mãos ficam dormentes, o paciente, depois de alguns ciclos de vincristina, tem dificuldade de escrever, a gente fica muito esperto com a toxicidade motora, que é irreversível. Então, todo mundo que toma vincristina, a gente pede para ele andar na ponta dos pés, para a gente ver se ele está e testa os tendões. E tem uma toxicidade autonômica, que é mais frequente em crianças, que se manifesta especialmente por ilho paralítico, ilho abdominal. Então, o que a gente tem visto na literatura é que existem alguns trabalhos que mostram uma maior frequência de neurotoxicidade da vincristina quando usada com VORI e com posaconazol, e com o fluconazol, a inibição do fluco no CYP3A4 é dose dependente. Então, se a gente usa esquemas profiláticos com fluco, que são doses mais baixas, tem trabalho que mostra que não tem resultado em toxicidade neurológica mais frequente do que esperado. E quando a gente usa fluco em doses mais altas, por exemplo, para tratamento, aí sim teria problema. O isavuconazol é um inibidor moderado do CYP3A4, a gente não sabe com muita clareza qual é o efeito da dose, mesmo porque a gente dá uma dose fixa do isavuconazol, mas lembra que ele tem uma vida média de 130 horas, então se ele é usado por um período prolongado, como a gente consideraria o seu uso em profilaxia, pode ser que depois de 4, 5 semanas, a sua concentração sérica seja muito mais alta, o suficiente para fazer uma inibição muito grande. Então, eu acho que enquanto a gente não tiver uma informação mais sólida, eu não recomendaria usar vincristina com nenhum dos azólicos. Ok. Márcio, eu tenho última pergunta e comentário. O doutor Márcio, ele vai ter um outro compromisso, ele vai se ausentar da reunião em breve, mas você falou que mucormicose é uma doença rara no Brasil. Eu estou olhando o Giovanni aqui, esse ano nós tivemos muito mais mucormicose no transplante do que fusariose, né, Giovanni? E a gente sabe que o ano passado, por causa da Covid, houve não digo uma explosão, mas teve um aumento
significativo de mucormicose associada à COVID. Você ainda acha que a mucormicose vai voltar a ser uma doença rara? A sua incidência será menor do que fusariose nos outros hospitais? Nós estamos observando um cenário diferente esse ano, né? O Giovanni depois vai comentar isso. Então, Flávio, eu acho que vai continuar a ser raro. Eu vou dizer por quê. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, para quem não sabe, foi o primeiro centro de transplante no Brasil, que foi desenvolvido lá pelo professor Pasquini, que na época tinha 39 anos, quando voltou dos Estados Unidos. Eu estou falando isso porque ele está fazendo aniversário hoje. O professor Pasquini está fazendo 84 anos, eu falei com ele antes de ontem, que ele me encomendou um capítulo de livro, a gente conversou meia hora, ele continua aquela lucidez e aquela competência na ciência, né? Então, o professor Pasquini, que foi o pioneiro do transplante, em 79, que foi o TMO de Curitiba, resulta o seguinte, que a população de paciente aí de Curitiba, e aí tem um viés também por causa da Carmen, que é um centro de referência em imunodeficiências primárias, o centro de Curitiba, ele está fora da curva dos outros centros de transplante no Brasil, de hemato, mas especialmente transplante. Então, eu não tenho dúvida de que os pacientes transplantados de Curitiba são mais imunodeprimidos do que os transplantados da maioria dos outros centros. Então, eu acho que existe um viés de observação causado pelo fato de que o centro de Curitiba transplanta casos muito complexos. É mais ou menos o que a gente vê lá no MD Anderson, no Texas, que é um centro de referência para casos que o paciente está lá na quinta recaída, aí vai para o MD Anderson e entra num ensaio randomizado de uma nova droga e ele tem uma doença rara. Então, as doenças raras são muito mais frequentes no MD Anderson do que em outros centros. Então, isso é uma questão centro-dependente. Eu tenho certeza que se você for aí para um outro hospital, por exemplo, aí em Curitiba, o Erasto Gartner, que faz transplante, ou mesmo os privados, você vai ver incidências bem mais baixas de mucor. Então, eu acho que a mucormicose vai continuar a ser uma doença menos frequente do que fusariose na grande maioria dos centros de hemato e transplante no Brasil. Ok, Márcio, bem explicado. Então, Márcio, olha, agradeço muito a sua participação, espero contar com você em outros web halls ou em focos presenciais. Depois nós vamos fazer a nossa propaganda e divulgação do Infocus 2022 na cidade de Guadalajara, México, em novembro desse ano. Mas agora eu queria convidar de novo, né, o Dr. Giovanni Breda. Ele vai mostrar um caso que é bem ilustrativo do que nós estamos discutindo agora. São novos cenários, né, clínicos epidemiológicos dessa doença chamada mucormicose. O Giovanni vai mostrar também um caso da vida real, né, que é o desafio de tratar a mucormicose em pacientes pediátricos. Giovanni, a tela é sua de novo, por favor. Maravilha, doutor. Só fazer dois comentários ali da discussão anterior. Em relação à terapia primária, a gente teve um paciente que a gente viu com mucormicose intestinal, que na verdade, assim, o que aconteceu? Ele teve uma perfuração, foi para o centro cirúrgico, operou, e no momento não se tinha o diagnóstico, ainda nem a suspeita de mucormicose naquele momento intestinal, e ele ficou super bem no pós-operatório, assim, nos primeiros dias com antibiótico, tudo e tal, e aí sai o resultado da patologia que tem IFA invadindo o tecido intestinal e tal, e era mucormicose, o que ele teve. Nesse paciente, ele estava super bem, aceitando a via oral, e sem nenhuma evidência de evolução, de disseminação da doença, ele recebeu terapia primária com isavoconazol, e já está há mais de um ano aí, acho que um ano agora, de follow-up, assim, sem nenhuma evidência de recaída da mucormicose, né? E só de outro estudo de vida real simples, com poucos pacientes, 28 pacientes na Índia, que eles usaram o isavoconazol ou posaconazol como terapia primária, num cenário que eles estavam com dificuldade de acesso à anfotericina lipossomal por conta do número de casos, né, que eles tiveram, mostrando que as medicações tiveram
um resultado dentro do que era esperado aí dos estudos clínicos no tratamento como terapia primária ou terapia principal, assim, nos pacientes com mucormicose associada à COVID na Índia, né? Passando agora para o nosso segundo caso, eu trouxe aqui para a gente discutir um caso ainda mais desafiador, né? Coloquei o tema que são grandes desafios para pequenos pacientes, o tratamento da mucormicose na população pediátrica. A gente tem o caso aqui, então, de um menino de 9 meses naquele momento. Quem viu ele inicialmente foi o nosso colega Hugo Morales, né, que atualmente está no Hospital Erasto Gettner, mas foi ele que seguiu junto com a equipe do transplante inicialmente esse paciente. O menino tinha um diagnóstico de uma aplasia de medula óssea constitucional, com indicação de transplante, recebeu um transplante não aparentado, com condicionamento mieloablativo, e na primeira semana, no 9º dia pós-transplante, ele apresenta a primeira febre. Quando foi iniciado antibiótico de amplo espectro, meropenem naquele momento, ele persistiu febril até o dia 12. No dia 12, foi adicionada a vancomicina, as culturas estavam negativas na sequência, ele estava clinicamente estável, mantendo a febre. Lá no dia 14, sai uma galactomanana positiva aqui de 0,84, a primeira uma amostra só positiva nesse valor, e por conta da febre persistente, do perfil do hospedeiro, o resultado da galactomanana, foi feito exames de imagem, uma tomografia de tórax, que é essa imagem aqui que a gente mostra na sequência. O menino estava começando a apresentar sintomas respiratórios, e aqui tem uma enorme imagem aqui na base, no lobo inferior do pulmão direito, aqui na janela do mediastino, com bastante heterogeneidade, que é altamente sugestivo de um processo extenso de necrose pulmonar. Nesse momento, gerou um pouco de dúvida por conta dessa presença de uma galactomanana positiva, mas uma lesão tão extensa, tão grande, tão volumosa, um pouco infrequente no contexto da aspergilose pulmonar, a gente encontrar isso. Por conta dessa a lesão atípica para aspergilose invasiva, apesar da galactomanana positiva, foi solicitada uma fibrobroncoscopia para tentar o diagnóstico microbiológico mesmo dessa infecção pulmonar. O problema é que já no dia seguinte o menino evoluiu para franca insuficiência respiratória, com necessidade de ventilação mecânica, e aí, como foi para ventilação mecânica, já foi feita a fibrobroncoscopia, e na broncoscopia, no exame micológico direto já do material do lavado, foram visualizadas hifas largas, senocíticas, sugestivas aí de mucorales. Então, confirmando o diagnóstico aqui de mucormicose pulmonar. Foi iniciado, então, novamente a anfotericina complexo lipídico, e como foi discutido aqui a questão da interação com micafungina, à época foi feita essa combinação terapêutica de anfotericina complexo lipídico com micafungina, baseado nesses estudos experimentais que até são citados nas diretrizes, né, da Sociedade Europeia de Tratamento da Mucormicose, que em modelos animais parece que a combinação de anfotericina com equinocandina, e há um segundo estudo que avalia comparações com as diversas equinocandinas, caspofungina, nidulafungina ou micafungina, que teriam um potencial efeito benéfico, né? Mas apenas em modelos animais, sem estudos clínicos. Eu até ia comentar ali, na enquete que o professor Márcio fez, que eu acho que na prática tem mais, as pessoas prescrevem mais terapia combinada mesmo, né? Porque é uma doença que assusta mesmo, alta morbidade, alta mortalidade, e muito frequentemente a terapia inicial é uma terapia combinada. Então, nessa situação, acho que não foi diferente, foi indicada essa terapia combinada, por conta do menino estar transplantando por uma doença benigna, uma criança de 9 meses transplantando por uma doença benigna, que o prognóstico pós-transplante esperado era bom, né? Então, além da lesão no pulmão, quando a criança desceu, foi solicitado também pela extensão da lesão e a suspeita de que isso não era aspergilose propriamente dita, foi solicitado tomografia de abdômen, pelve também, para estadiar, assim, ver se não tinha lesões além do pulmão.
E aqui a gente vê um infarto esplênico subcapsular e também aqui um infarto do polo renal inferior aqui, bem evidente na imagem, o que também sugere para a gente que isso aqui não é uma apresentação típica de aspergilose, que a gente está diante de outra infecção fúngica angioinvasiva, compatível com o que foi encontrado no lavado broncoalveolar, sugestivos de mucormicose. E também o sistema nervoso central com lesões extensas aqui, né? No lobo frontal, à direita, vareta, na lesão parietal aqui à esquerda. Vejam aqui na ressonância a extensão das lesões, muito extensas, e lesões aí que, apesar de aqui, se a gente for ver o pulmão, o acometimento do lobo inferior direito, teoricamente havia condições cirúrgicas de ressecar completamente essa lesão, e as lesões aqui intraabdominais. Aqui, ressecar as lesões do sistema nervoso central era algo que não era factível, compatível aí, nesse momento para esse paciente. Diferente do caso anterior, onde a gente não conseguiu isolar o agente em cultura por conta de contaminação bacteriana, né? O paciente tinha lesão na rinofaringe, foi difícil de isolar mesmo o fungo em separado para fazer a identificação. Aqui a gente conseguiu isolar o fungo compatível com mucor, foi feito uma auditof inicialmente que identificou o Rhizomucor pusillus, um agente não entre os 3 mais frequentes aí de mucormicose, um agente um pouco menos frequente, e esse foi o primeiro caso de acho que a nossa maior incidência no último ano aí de mucormicose na unidade de transplante do HC foi realmente associada aí a um surto de mucormicose causada por Rhizomucor pusillus. Outros casos que a gente teve também foram posteriormente feitos a identificação molecular, né? E pelo menos esses 3 casos aqui que a gente fez a identificação molecular foram relacionados a esse surto de mucormicose na unidade por Rhizomucor pusillus, e esse foi o primeiro paciente desse surto, né? O caso desse menino de 9 meses que a gente está discutindo aqui. Então, esse paciente com a terapia antifúngica inicial saiu da ventilação mecânica, saiu da UTI, foi transferido para a enfermaria, para a unidade de transplante posteriormente, lá no dia 29, e por conta da extensão, gravidade da lesão, foi proposto o tratamento cirúrgico. Inicialmente, ele persistia febril e insistido aqui em começar o tratamento cirúrgico pela lesão pulmonar bastante extensa. Então, foi feita uma lobectomia inferior à direita, onde havia extensa necrose do pulmão, mas que tinha como tirar o lobo inteiro ali e tirar a maior parte do que tinha de carga de lesão pulmonar. Nesse primeiro momento foi essa a proposta cirúrgica e a manutenção, né, do tratamento antifúngico. Então, lá no 53º dia pós-transplante, aí mais ou menos no 40º dia de doença clínica, né, mucormicose, foi feita, então, a lobectomia inferior à direita. O paciente recebeu alta para passar alguns dias no hospital dia e reinternar posteriormente, lá no dia 87 pós-transplante, para fazer uma laparotomia. E nessa laparotomia foi feita nodulectomia hepática, ele tinha vários nódulos hepáticos, assim, de disseminação hematogênica. Foi feita a heminefrectomia e hemisplenectomia para retirar essas lesões que estavam intraabdominais, mas ainda persistia aí, né, a manutenção das lesões no sistema nervoso central que não tinham como ser retiradas cirurgicamente. Próximo aí, um pouco para frente do dia mais 100, o paciente recebeu alta hospitalar para manter o tratamento no hospital dia, né, receber a infusão de anfotericina e micafungina no hospital dia. O problema é que esse paciente ele é uma cidade pouco mais de 100 quilômetros de Curitiba. Para o tratamento, ele tinha que fazer visitas presencialmente, diariamente, pela manhã, no hospital, monitoramento laboratorial frequente, o tempo de duração da infusão da anfotericina de novo, que era uma dificuldade no home care, que também é uma dificuldade no hospital dia para os pacientes. E a ressecção, o debridamento cirúrgico completo, né, não era factível por conta das lesões do sistema nervoso central. E a dificuldade, por um tempo, a família
optou por ir e voltar diariamente. Então, eles faziam 100 e poucos quilômetros para vir para o hospital, mais 100 e poucos quilômetros para voltar, todos os dias, de segunda a segunda, por conta do tratamento aí da mucormicose disseminada nesse menino. Então, isso bastante, apesar de novo, como eu comentei anteriormente, a primeira vitória, né, que é sobreviver aí à mucormicose, agora a expectativa muda. A expectativa é de como podemos conviver com isso de uma forma não tão desafiadora como é aqui o tratamento diário, né, estava sendo para esse paciente. Foi discutido na época se a gente poderia propor, né, algo diferente só da terapia endovenosa. Foi discutido isso amplamente entre as equipes aí, a possibilidade do uso de isavoconazol via oral para esse paciente, que na época tinha 1 ano e 3 meses, 1 ano e 1 mês por aí, né? E a limitação de que isso não havia estudos na população pediátrica, o estudo de validação, a autorização de bula da medicação não incluía a população pediátrica, muito menos ainda a população pediátrica nessa faixa etária de 1 ano, né? Então, foi-se fazer uma procura na literatura se outros centros tinham alguma experiência com isso. E foi encontrado esse estudo que coloca ali uma série de casos de uso de isavoconazol na população hematológica e submetida a transplante de medula, que mostrava que havia um sucesso aí, né, do uso da medicação nessa população. A questão é que, nesse estudo, a maior parte das crianças tinham mais de 4 anos de idade, e o peso médio é em torno de 30 quilos dessas crianças. Então, bastante diferente do cenário do paciente aqui apresentado. E na faixa etária das crianças desse estudo, várias delas conseguiam tomar a medicação pela via oral mesmo, né? E há uma orientação na bula de que não se deva partir ou macerar a cápsula dura do isavoconazol e tal. Indo nesse sentido de se seria factível fazer uma solução, né, diluindo ali, macerando o comprimido, diluindo em água e administrar para uma criança pequena, foi visto esse estudo que adaptou aí o isavoconazol para pacientes que estavam precisando de alimentação enteral, não estavam conseguindo, por via de sonda enteral, não estavam conseguindo deglutir a medicação, em que eles faziam isso, né? Preparavam uma solução macerando a cápsula dura, cortando e macerando e tal, e eles viram com o estudo farmacocinético de que sim, atingia os níveis terapêuticos e que mesmo eu, apesar da bula não recomendar isso, fazendo essa adaptação, parecia que a medicação funcionava. Então foi proposto isso para essa família, uma decisão compartilhada, a gente recebeu uma doação da medicação para uso off-label, nesse caso, com orientação da farmácia clínica, tudo do hospital, foi feita então essa proposta. Essa criança recebeu mais 2 meses aí de terapia com isavoconazol pela via oral, com boa aceitação, sem nenhuma queixa clínica. Ao longo dos 6 meses de terapia antifúngica, 4 meses de terapia combinada, anfotericina e micafungina, e depois mais 2 meses de consolidação aí com o isavoconazol, a melhora clínica foi dramática. Assim, esse paciente não tinha evidência de déficit neurológico, o desenvolvimento neuropsicomotor adequado aí para o esperado, para o contexto e para o momento do paciente. Ele tinha se submetido a um debridamento cirúrgico extenso, né, com exceção das lesões no sistema nervoso central, e tinha uma melhora radiológica importante. A ressonância mostrava encefalomalácia, gliose, mas sem sinais exuberantes aí de atividade da doença no sistema nervoso central, o que encorajou o grupo, nesse momento, a tomar uma decisão compartilhada de suspender a medicação nesse momento. Eu compartilho aqui com vocês, a segunda pergunta aqui que eu trago na enquete é quanto tempo vocês tratariam esse paciente, esse menino, com terapia antifúngica sistêmica? Vocês fariam um tratamento por 48 semanas, ainda mais prolongado do que foi feito até aqui?
Vocês acham que 12 semanas já teria sido suficiente para esse caso? A gente poderia ter suspendido lá atrás e não precisaria ter passado por todo mais esse tempo de tratamento e a questão toda do retorno diário para fazer a medicação? Se vocês fariam a medicação até a recuperação clínica completa e radiológica completa, ou se fariam o tratamento por tempo indefinido, talvez até considerando não poder fazer a excisão cirúrgica das lesões do sistema nervoso central por toda a vida, né? O que vocês responderiam aí nesse caso? Não sei se acho que já podemos fechar aqui. Então, as respostas foram divididas entre 48 semanas, né? Um pouco mais do que a gente fez até aqui, ou até que houvesse melhora clínica e radiológica completa. Então, a gente considerou que a melhora clínica era muito adequada e que a evolução radiológica não tinha mais sinais de cicatriz no sistema nervoso central do que a atividade da doença. E com 6 meses de terapia, foi suspensa a medicação do menino. 30 dias depois da suspensão da medicação, o medo de todo mundo era que a doença voltasse no sistema nervoso central e ele aparece com uma lesão nodular aqui na região pré-external, na altura do manúbrio do externo, que foi puncionada, aspirada e mostrava estruturas fúngicas compatíveis aí com mucormicose. Uma localização que a gente reviu todas as tomografias anteriores dele e que ele não tinha lesão. E que tinha aqui acometimento ósseo. Ele não tinha lesão anteriormente, aqui tinha acometimento ósseo. Essa amostra foi para a cultura e teve um crescimento bem frustro, mas ainda um crescimento de Rhizomucor pusillus, que era o agente inicial causador da mucormicose aqui nesse caso. A pergunta é, aqui, o que vocês fariam de volta nesse cenário? Do ponto de vista pulmonar, neurológico, das lesões iniciais, o paciente estava muito bem. O que vocês fariam em termos, para a gente discutir na sequência, em termos de tratamento para esse menino? Então, como o tratamento cirúrgico é bastante importante nesse caso, foi levado para discussão o caso dele com a equipe da cirurgia pediátrica, cirurgia do tórax, e o que foi discutido é que se fizesse a retirada cirúrgica aqui da lesão, a extensão que ela tinha, e tirasse o manúbrio do externo aqui, ele ficaria com as clavículas desarticuladas, né, e ficaria com os ombros, os braços caídos, assim, não teria apoio para a clavícula e faria como uma síndrome do desfiladeiro aqui, e comprometimento bem significativo da mobilidade, tudo, dos membros superiores e tal, no médio, curto, médio, longo prazo, né? E foi optado, então, em uma decisão conjunta, tentar o tratamento clínico para ele nesse cenário, pelo menos inicialmente, acompanhar radiologicamente e tal, a evolução da clínica e a evolução dessas lesões, para decidir se seria justificável aí fazer uma cirurgia que teria complicações bem significativas para esse caso. Esse menino recebeu mais 1 ano de terapia antifúngica, praticamente. Boa parte do tempo ele conseguiu receber isavuconazol, uma boa parte do tempo por uma doação. No momento que a medicação acabou, ele voltou a usar a anfotericina B num tratamento de consolidação e, de novo, voltou a ter que ir e voltar todos os dias da sua cidade, né, para fazer a medicação aqui no nosso centro, por dificuldades num município pequeno de fazer a administração, controle da anfotericina e tal. Novamente, como ele teve boa melhora clínica, não teve nenhuma queixa mais depois de 1 mês relacionada a essa lesão, exames radiológicos mostrando que não houve progressão, sem evidência de atividade inflamatória, foi discutido novamente com a família sobre a questão de manutenção do tratamento e com 12 meses de tratamento, além da terapia inicial, né, além dos 6 meses iniciais, mais 12 meses, foi suspensa a terapia antifúngica nesse caso. É uma decisão difícil, mas compartilhada. E ele já está indo para o 3º mês de follow-up agora, sem nenhuma evidência de recorrência clínica dessas lesões, pelo menos num período que a gente considera precoce nesse momento. Então, com esses 2 casos, o que eu queria colocar aqui para nossa discussão é que
não é só a mortalidade que é alta, os 2 casos sobreviveram, desses 5 últimos pacientes que a gente viu no último ano e pouquinho, ano e meio, que o professor Flávio comentou, a gente teve um óbito só entre esses 5, 4 estão vivos, mas a morbidade, a dificuldade na continuidade do tratamento é algo que é bem desafiador para esses pacientes. Muitos deles, idealmente, a gente não consegue o debridamento cirúrgico completo, não sempre é factível, e aí nós temos que ter alternativas para o tratamento crônico de manutenção que facilitem esse processo para o paciente. O uso prolongado de terapia antifúngica sistêmica, especialmente com polienos como a anfotericina, né? A toxicidade é um ponto muito limitante para o uso prolongado em doses altas, e colocar aqui o isavuconazol como uma opção que está em bula, né, para terapia primária, até o uso off-label na população pediátrica. Tem alguns estudos no clinical trials registrados que estão estudando a medicação na população pediátrica, mas o que eu lembre, nenhum deles está envolvendo crianças com menos de 2 anos de idade. A possibilidade da transição para a medicação via oral e de deshospitalização com muito menos toxicidade e um perfil melhor de interação, que colocam o isavuconazol como uma opção aí para o tratamento de pacientes com mucormicose também. Então, os agradecimentos aqui, só queria colocar aqui aos colegas que ajudaram na condução desses casos, a toda a estrutura do nosso hospital, laboratório de micologia, patologia, radiologia, o grupo do TMO, né? Ao Hugo, que participou dessas discussões, e o grupo da patologia também da universidade, que faz o sequenciamento das amostras que a gente tem, para a gente ter o nome dos agentes aqui, ajudar a gente na investigação do surto que a gente teve e tal. Eu fico à disposição para a gente discutir esses casos e ouvir de vocês o que vocês fariam, se vocês concordam, discordam com a decisão, uma decisão que nem sempre é fácil aqui, especialmente nesse segundo caso, mas compartilhar experiências em situações onde a gente realmente não vai ter orientação de guideline, diretriz de estudo clínico randomizado, controlado, nível de evidência forte, né, robusto, para tomada de decisão nesses cenários. Obrigado, pessoal. Ok, Giovanni. Muito boa a sua apresentação. Eu estou vendo a professora Fabiane Carlessi. Antes de eu fazer qualquer comentário, eu vou passar a palavra à Fabi, que tem experiência com mucormicose em pediatria, e ela fizesse assim alguns comentários sobre esse caso, que ninguém acreditava que essa criança ia sobreviver. Boa noite, Fabi. Oi, boa noite, Flávio. Eu, na verdade, estava começando a escrever aqui uma pergunta para o Giovanni, né? Eu achei o caso muito interessante. A gente nunca pensa em mucormicose na pediatria, que eu acho que é raro, né? E no nosso cenário de Brasil, pelo menos no meu hospital, o segundo fungo que eu penso é Fusarium. É difícil a gente pensar em mucor, né? E aí a gente vai atrás de alguns fatores de risco, e aí, em relação aos fatores de risco, o uso de profilaxia com azólico, né, com voriconazol, e aí você vê que é uma criança que tem menos do que 2 anos, então uma criança que não vai fazer profilaxia para fungo filamentoso com voriconazol, porque o vorico não é liberado nessa faixa etária, né, e aí eu fiquei pensando que outros fatores de risco essa criança poderia ter para ter mucormicose, porque é diferente do paciente adulto, né, que você vê a diabetes descompensada, a presença de comorbidades. Na pediatria, o que a gente vê é ambiente e profilaxia prévia com azólico. E aí a minha pergunta era essa, Giovanni, o que ela teria de fator de risco que levasse a gente a pensar em mucormicose? Então, na verdade, a gente, como você comentou, né, esse foi o primeiro caso desse surto que a gente teve no último ano e meio, que foram 4 casos de mucormicose, né, confirmados e tal, pela mesma espécie, né. A gente está escrevendo essa investigação do surto e tal para publicar na sequência.
Mas essa foi a questão, né? Foi uma questão de ambiente mesmo. Alguma coisa, provavelmente, de sistema de ar e tal, que favoreceu a ocorrência maior de mucormicose, porque nos 5 anos anteriores, a unidade não tinha nenhum caso de mucormicose, só aspergilose e, como você comentou, fusariose também, tanto nas crianças quanto nos adultos. E aqui, nesse surto, foram 2 casos em adultos, 2 casos em crianças. A gente não conseguiu achar outro fator além do sistema de ar possível, como a questão comum aí, ligando esses casos. Outros fatores de risco, não conseguimos encontrar outras coisas, assim, sabe? Todos eles tiveram uma apresentação muito semelhante, essencialmente a doença pulmonar começando, então, né, bem por via inalatória mesmo e tal, que foi o que sugere, mas né, desde setembro do ano passado que a gente não tem um caso mais de mucormicose, né, depois foi processo e tal. Então, a gente não também, foi só esse momento, eu acredito, né, doutor Flávio, que a gente teve mais casos, mas não que isso seja uma nova realidade fora desse surto que a gente teve. Sim, esses casos, como o Giovanni bem comentou, eles, assim, alertaram muito o serviço da possibilidade de um microsurto de mucormicose por esse agente, o Rhizomucorpulcillus. Esses casos foram apresentados já no Infocus do ano passado, em Córdoba, né? Esse trabalho foi apresentado no congresso também da Sociedade Brasileira de Infectologia, se não me engano, no ano passado. E ele é cheio, Fabiane e demais assistentes, né? É cheio de aspectos inesperados. Por exemplo, no início aparece uma galactomanana de 0,8, que galactomanana não é positivo em mucormicose, mas depois sumiu a galactomanana. Então, a gente não sabe se é um falso positivo, né? Agora, é Então, as impressionante. hipóteses lá foram, né, que fosse foi repetida na sequência, ela veio negativa. Mas daí foi pensado que um falso positivo ou na possibilidade de aquisição por inalação mesmo dos 2 fungos, né, e de ter infecção combinada. O que eu encontrei foram relatos de casos aí de que infecção combinada com aspergillus e mucormicose, justificando uma galactomanana positiva nesse cenário, né? Mas foi sérica, né? Não foi O que a gente vê é muito... Sim, Fabi. O que a gente vê com a Galacto, a gente vê falso positivo quanto menor a criança, né? Então, criança menor do que 2 anos tem maior risco de fazer falso positivo com a Galacto, principalmente criança que esteja em nutrição enteral. A gente tem alguns habitantes do intestino, né, como o Bifidobacterium, que ele pode fazer um falso positivo de Galacto. Então, na pediatria, a gente tem em torno de 20% de falso positivo com Galacto, e ela ocorre principalmente nos menores de 2 anos. Então, essa criança pode ter sido um falso positivo a Galacto, né? Ótimo. Então, acho que é uma provável explicação para isso. Hoje eu e o Giovanni discutimos isso pela manhã, mas está explicado, Fabiane, deve ser isso mesmo. Bem, eu tenho aqui também, nós temos participantes aí do grupo Infocus Latam, Latinoamérica, o Fernando Riera, Norma Fernandes e outros colegas da América Latina. E o Fernando está perguntando, o Fernando Riera de Córdoba, foi presidente do Infocus do ano passado. Uso combinado, Fernando, eu não entendi bem, uso combinado em mucormicose, acho que já foi bastante discutido isso, terapia combinada. Na verdade, mucormicose, como o Márcio falou, não é difícil ter um estudo de comparativo. Existiu um estudo AMBILOAD, que comparou 2 doses de anfotericina lipossomal em mucormicose. Dificilmente nós vamos ter novos ensaios clínicos, que é uma doença relativamente rara no hemisfério sul, mais frequente no hemisfério norte, mas quando ela aparece, nós usamos salvage therapy, a gente começa a fazer tudo. Anfotericina com terbinafina, anfotericina com equinocandina, anfotericina com posa ou com isavo, mas são esses casos da vida real que o Giovanni bem mostrou que vão construindo, né, um nível de evidência no futuro para a gente poder usar
ter novas opções terapêuticas em mucormicose, né? Essa é a minha conclusão, né? Como eu vejo o papel do isavuconazol nesta doença, né, que ainda é uma doença que tem uma mortalidade enorme. Esse caso, caríssimos assistentes, ele é desafiador. Eu acho que boa parte do peso corpóreo dessa criança foi retirada durante cirurgia de desbridamento, lobectomia, heminefrectomia, um fragmento do baço. Só não podíamos retirar um fragmento cerebral, né? Então, desafio. A criança está viva, está bem, né? Tá super bem, do ponto de vista neurológico, desenvolvimento, assim, não tem déficit neurológico, é impressionante mesmo, assim, a evolução clínica dessa criança é muito impressionante, assim, como ela está bem hoje, né? Até a família participou mais de uma família aí dos últimos casos aí que a gente teve, participaram da consulta pública do documento da Conitec, né? Na contribuição que o paciente ou o familiar pode dar sobre o tratamento, né? O uso da medicação para tratar a mucormicose. A gente encaminhou para eles participarem disso e compartilharem a experiência deles com a doença, o tratamento e tudo e tal, porque eu acho que é muito importante a gente compartilhar isso pela dificuldade e a raridade, né, a pouca frequência desse tipo de caso, né, que sempre envolve decisões muito difíceis, né. Bem, nós estamos um pouco além do horário estipulado. Eu quero agradecer a todos aí que assistiram em Focus Web Hall, especialmente aí o Giovanni, o Márcio Nucci, que participaram de maneira brilhante do evento. E eu queria também agradecer a Knight United Medical, que deu suporte, né, à realização deste evento, que ele vai ficar gravado no modo offline. As visualizações dessa gravação, elas tendem a crescer durante o mês, né? E eu acho que é o mês e o tempo que virá depois. E é uma importante documentação. Esses casos, eles estão ainda em análise, vão ser publicados, mas o vídeo ele vai ficar aí na internet, né? Eu acho que ninguém vai esquecer aí os casos mostrados pelo Giovanni, são casos que nós vivenciamos. Eu estou vendo vi o primeiro paciente, estou vendo o segundo, são casos da vida real. Então, agradeço a todos, convido vocês a visitarem o site do infocuslatam.org, onde começam a ter os primeiros anúncios e do Infocus 2022, o 20º, né? São 20 anos do Infocus, e será realizado na cidade de Guadalajara. Pessoal, boa noite a todos, obrigado a todos e até a próxima. Tá? Boa noite, pessoal, até a próxima. Obrigado.